Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Verso, tá bom? Eu já quero te pedir calma porque a sua aula já vai começar, tá bom? Eu só tô parando um pouquinho aqui no início do vídeo para dizer a você que aqui na descrição vai ter um link com um pack de artes totalmente editáveis para Photoshop. São artes ali que você pode simplesmente abrir lá dentro do Photoshop e editar do jeito que você quer, tá certo? E ter uma arte profissional em menos de 15 minutos, tá bom? São para várias áreas diferentes, então você pode estar conferindo no site que vai estar aqui embaixo, tá bom? É só você conferir aqui, beleza? Então olha só, eu vou te ensinar como você pode fazer essa arte aqui nesse vídeo para exemplo, tá bom? Nessa aula, né? Eu vou estar dando dicas aí tanto para iniciantes quanto para avançados, tá bom? Então é só você acompanhar aqui no Photoshop que você vai conseguir ter um resultado parecido com esse, tá certo? Tendo um resultado satisfatório. Então não esquece de deixar o gostei aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você receber aviso a cada vídeo que eu postar por aqui, tá bom? Então agora, sem mais enrolação, vamos direto para nossa aula. Então galera, que agora a gente tá na tela do meu computador, beleza? Primeira coisa, né, que vamos fazer é criar aqui a nossa arte, tá bom? Vamos aqui agora em arquivo, vamos aqui em novo, tá bom? E selecionar aqui as nossas dimensões, tá certo? Eu já tenho elas aqui pré-definidas, né? Então vai ser 1080 por 1350, 72 pixels por polegada, cores RGB 8 bits, tá bom? E o conteúdo do plano de fundo é transparente, tá bom? Eu já vou nomear aqui o nosso flyer, tá bom? Vou colocar aqui flyer Photoshop, beleza? Eu vou te mostrar aqui qual é o tipo de tema que a gente vai criar. No caso, o tipo de arte que a gente vai criar, tá bom? Vamos aqui para os nossos materiais, tá bom? Então, primeiramente, você vai separar os seus materiais, tá? E como você já viu lá no começo do vídeo, eu vou ensinar você como você pode fazer uma arte para açaiteria, tá bom? Uma arte para loja de açaí, por exemplo. Nesse caso aqui, um exemplo, você pode aplicar esses mesmos princípios para outro tipo de arte que você tiver aplicando, tá bom? Então, o nosso material é simplesmente uma textura que você pode pegar lá no Google Imagens mesmo, tá bom? A foto de um morango, tá bom? O copo de açaí e eu vou colocar aqui também, talvez, essa frutinha de açaí, tá bom? Eu vou ver o que é que eu faço com esse material, pode ser que eu use, pode ser que eu não use, a gente vai ver daqui pro final, tá bom? Então, primeira coisa, voltando aqui para o nosso Photoshop, vamos pegar aqui o nosso fundo, né? A nossa imagem, tá bom? Vamos aqui em arquivo, abrir. Vou pegar aqui a textura, tá bom? Vou trazer ela para cá. Vou colocar ela simplesmente para completar aqui completar a imagem, tá certo? Deixar mais ou menos aqui. Vou até fechar aqui agora. E aí, pessoal, o primeiro passo, né, de criar uma imagem, um flyer no Photoshop é fazer um fundo, ou seja, fazer um background, tá bom? Então, eu já primeiramente fui pegando a imagem, aqui uma imagem de açaí mesmo, tá bom? Isso aqui foi lá no Google Imagens. Agora eu vou clicar aqui nessa camada e venho aqui nesse botão e venho em mapa de degradê, tá bom? Eu clico agora nessa barra e vou selecionar aqui esse terceiro, tá bom? Vai ficar preto e branco, mas continua prestando atenção que vai ficar bem legal, tá certo? E aqui eu vou procurar a cor do açaí, tá bom? Procurar essa cor aqui mais ou menos, tá certo? Dá um ok, um outro ok. E aqui, pessoal, nessa camada aqui de baixo, tá bom? Nessa primeira camada aqui embaixo, eu vou criar aqui uma cor sólida, tá bom? Vou trazer uma cor sólida, trazer aqui cor preta, tá bom? Cor preta. Vou clicar aqui na nossa imagem, tá bom? E o tipo de mesclagem eu coloco aqui, olha só, divisão, tá bom? E aqui, pessoal, vou querer diminuir a opacidade, tá bom? Deixar mais ou menos assim, tá certo? É porque eu quero que diminua aqui essa parte tão explícita e tão forte da nossa imagem, tá? Agora, pessoal, aqui abaixo, né, aqui acima dessa primeira camada, eu vou querer criar esse efeito aqui, tá bom? Venho aqui em ferramenta de retângulo. Na verdade, eu vou criar aqui acima de tudo para você ver qual é a minha intenção, tá bom? O preenchimento, eu vou tirar o preenchimento e vou colocar um preenchimento de cor branca, tá? Cor branca, vou dar um ok. Então, ele vai ter só um traçado, tá? Eu vou colocar aqui um traçado reto mesmo. E olha só, vou aqui e faço toda a estrutura durante a minha arte, tá certo? Olha só. Agora eu vou simplesmente alinhar ela nos cantos, tá? Eu vou apertar Ctrl T, trazer ela para cá. Vamos aqui para o outro canto agora. Olha só. Descer aqui também. Vou tirar. Beleza. E agora a última, tá bom? Olha só.
Agora eu dou um Enter. Ainda com a camada selecionada, eu vou aumentando aqui a espessura, né, da nossa borda, tá bom? Olha só, para mim já ficou bom. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer para baixo aqui, olha só, dessa camada. Olha só como ficou, tá? Aqui, pessoal, deu um efeito bem legal, tá bom? Mas para mim ainda não tá o suficiente. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nessa camada da imagem e vou voltar aqui para o normal, tá bom? Trazer para o normal agora sim. Opa, normal. Tá, agora sim deu o efeito que eu queria, tá certo? Eu posso também diminuir a opacidade do nosso retângulo, tá bom? Olha só, deixa eu transformar ele em um objeto inteligente. Posso ir diminuindo sua opacidade para dar um efeito, né? Dando um efeito bem legal, pelo menos aqui nessas bordas, tá bom? Olha só. Olha só como fica assim um mapa de degradê, né? Fica um negócio meio esquisito e tal, mas também, né, a nossa camada, olha só, diminuindo a opacidade, ela vai se transformando aqui também. Bem, pessoal, eu estou satisfeito com o fundo dessa imagem aqui. Agora vamos para uma outra parte, que é adicionar os elementos não textuais, ou seja, as imagens, tá bom? Aqui as imagens como o copo de açaí, talvez o morango, talvez a fruta do açaí também. Vou pegar aqui primeiro o copo de açaí, tá bom? Ele está em PNG mesmo, ou seja, não tem fundo nessa imagem. Olha só. Então eu vou deixar ele bem grandão aqui mesmo, tá bom? Tá certo? Porque vai ser um estilo padrão aqui, tá bom? Eu já fiz vários estilos de imagens para Photoshop aqui no canal, inclusive para uma arte para açaí, tá bom? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui para você estar assistindo também depois. Então agora, pessoal, vou apenas dar uma mexida nas cores aqui desse copo de açaí, tá bom? Então, com a camada dele selecionada, eu venho aqui nesse símbolo e venho aqui, por exemplo, em vibratilidade. Vou selecionar essa caixinha aqui para o efeito ser aplicado apenas no copo do açaí. Olha só, eu vou dar uma aumentada, dar uma brincada aqui com as cores, tá? Perceba a diferença, ela traz mais vida para o copo de açaí. Também posso trazer aqui um brilho e contraste, tá bom? Faz pouca diferença também, tá certo? Mas olha só, posso aumentar mais o brilho, né? Não posso já exagerar, é claro, né? Mas dá apenas uma mexida, tá vendo? Olha só, ficou bem interessante aqui. E agora, qual seria o próximo passo para a gente criar esse flyer no Photoshop, essa imagem aqui, essa arte? O próximo passo é a gente começar a criar os elementos textuais, ou seja, o texto que vai estar escrito aqui, tá bom? Tudo que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, nessa aula, não necessariamente é a ordem que você precisa seguir. Pode ser que você precise colocar primeiro, antes de tudo, né, os elementos textuais, para depois colocar os elementos não textuais. Isso vai a partir da sua escolha e da sua prática. Então, pessoal, o que é que eu vou escrever? Eu venho aqui no elemento de texto e escolho uma fonte, tá bom? Olha só, tem essa fonte aqui que já está selecionada, que é a fonte Anodyne, tá certo? Vou deixar ela aqui em amarelo mesmo, tá? E se você não tiver essa fonte, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como baixar fontes para o Photoshop, tá bom? É só você dar uma conferida, né, que esse vídeo vai estar aqui no canal, tá bom? Então venho aqui e digito, olha só, por exemplo, açaí com, né? Nosso objetivo aqui é transmitir que essa loja está vendendo um copo de açaí com morango, tá certo? E agora eu vou dar um efeito bem legal aqui, né? Escrevendo um outro elemento textual, tá bom? Olha só, vou escrever aqui morango. Vou selecionar e vou alinhar aqui para o canto para todos ficarem bem alinhadinhos aqui na esquerda. E nesse caso aqui eu quero mudar a cor desse elemento textual que eu acabei de fazer. Então vou deixar aqui no branco mesmo e vou alinhar aqui mais ou menos abaixo do copo também, tá? Eu vou trazer aqui para baixo do copo na camada. Olha só como tá ficando legal aqui a criação da nossa imagem, tá bom? Agora, pessoal, depois de um elemento textual, depois de você criar os elementos textuais, né, você pode fazer também os caprichos, os detalhes, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Abaixo desse copo eu vou fazer aqui uma espécie de luz, tá bom? Então, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? É essa daqui, olha só, ferramenta de pincel, tá certo? Eu venho aqui para abaixo dessa camada, selecionar embaixo e crio uma nova camada, tá bom? Olha só, você tá vendo que ficou um círculo aqui, né? Eu vou até querer aumentar um pouco esse círculo. Aí ele fica grande, eu posso diminuir também, tá? Olha só. E, né, a dureza eu vou escolher essa daqui. Vou escolher essa primeira daqui, tá bom? A cor que a gente vai utilizar é a cor que tá mais ou menos aqui, tá bom? Que tá no fundo. Então eu vou selecionar aqui com o pincel. Olha só. Vim com a cor mais clara, né, no caso, para dar o destaque. E abaixo do copo, olha só como é que vai ficar. Eu vou clicando aqui e vai tendo como se fosse luzes, tá vendo? Olha só.
Olha só como é que tá ficando interessante. Ele dá uma espécie de efeito de... como é que eu posso dizer? De luz mesmo, né? Dá uma clareada, tá bom? Olha só como tá interessante, tá bom? E aqui embaixo na camada você vê a diferença que fica desse efeito de pincel. Fica acima dos elementos textuais ou abaixo. Olha só, se eu tirar, colocar para baixo, não vai afetar as letras, tá bom? Ou seja, os elementos textuais que a gente acabou de fazer. E olha só a diferença, né? Eu vou tirar aqui, olha só. Fica bem mais chamativo, tá bom? Você pode também diminuir a opacidade para não ficar tão gritante, tá bom? Para ficar algo bem mais sutil. Olha só. Vou deixar aqui mais ou menos em 70, 60%, tá? 80% ficou bem legal. E agora, pessoal, você viu, né, que também tem essas imagens aqui, olha só. A imagem de um açaí, a imagem de um morango também, tá? A gente vai trabalhar com esses elementos aqui também, tá? Eu vou primeiro pegar a imagem do açaí, tá bom? Venho aqui em açaí, trago para nossa imagem, traz aqui para nossa imagem, tá? E eu vou criar aqui uma nova camada, tá bom? E trazer a nossa imagem para cima, tá certo? Olha só, vou até fechar aqui, vou dar um Ctrl T, vou dar uma diminuída. E aqui, pessoal, a cor dessa nossa imagem, ela não tá tão trabalhada, tá? Eu vou colocar aqui um efeito nela. Eu trouxe aqui um efeito de vibratilidade, tá bom? Olha só a diferença que tá, né? Tá um verde bem mais vivo, tá? E vou simplesmente unir agora essas duas camadas, tá bom? Mesclar camadas. Olha só, vou trazer aqui mais ou menos para o canto e vou dar vem aqui em filtro, vou dar um desfoque nele, desfoque gaussiano. Olha só, tá? Aqui a gente vai mexendo na imagem do açaí, tá certo? Dá um OK. A gente pode dar trazer para cá também, para baixo, e vou aqui trazer para baixo do copo, tá? E também abaixo das letras. Dá um Ctrl J e aqui para o canto, né? Posso diminuir também a opacidade para deixar ele como detalhe. Ctrl J também. Opa. E olha só, né? Olha só como tá ficando bem chamativo aqui a nossa imagem, tá bom? Vamos aqui salvar até o nosso projeto, tá bom? Área de trabalho mesmo. Deixar aqui em materiais, tá bom? Flyer Photoshop. Salvar. E agora, pessoal, também tem aquela imagem do morango, né, que a gente pode trabalhar com ela também, tá? O que é que a gente vai fazer? Vai aplicar o mesmo efeito, tá? Vou aqui em visualizar. Opa, vamos aqui em filtro, perdão. Desfoque. E olha só, desfoque de movimento, tá? E aqui a gente vai aumentando, olha só, porque o desfoque dela é trazendo, tá certo? Olha só. Para os lados, como se ela estivesse sendo jogada, voando dentro da imagem mesmo, tá bom? Olha só, acho que assim tá bom, né? Dá um OK. A gente pode diminuir a opacidade também. Vou dar um efeito de aumentar aqui a saturação, né? Deixar esse vermelho mais vivo. A gente pode diminuir a opacidade também. Vamos fazer o seguinte, né? Trazer aqui para a primeira posição, tá? Olha só. Pronto. O morango tá bem aqui. Vamos dar um Ctrl J, trazer ele também para cá. Trazer ele para baixo do nosso copo. Olha só, aqui ele está acima do copo, né? Vamos trazer aqui para baixo dele. Olha só. Dá um Ctrl J, Ctrl T, para trazer ele para um outro lugar também, tá? Olha só. A gente está aqui enriquecendo, né, de detalhes o nosso flyer, tá bom? A gente pode colocar uns aqui, por exemplo, uns morangos aqui e colocar abaixo da escrita, né? Olha, tá vendo aí? E agora, pessoal, a gente criou uma arte muito criativa, muito rápida no Photoshop. E aqui você poderia adicionar algum elemento que remete a loja de açaí que a gente está divulgando, tá bom? E agora, o último e próximo passo é a gente simplesmente salvar a nossa imagem, tá bom? Então, onde é que a gente vai? Vamos aqui agora em arquivo, salvar como, área de trabalho, materiais, é a nossa pasta mesmo, tá bom? Então, você escolhe a sua pasta e também escolhe o formato. O formato é o formato JPEG, JPEG, tá bom? Olha só, a gente vem aqui em salvar e damos
Ok, vamos voltar aqui agora para nossa pasta. E aqui está a arte que a gente acabou de criar. Muito rápida, muito simples, sem muito lero-lero, tá bom? Sem muito trabalho, muita coisa complexa, tá bom? Então, é uma forma de você começar a criar as suas primeiras artes para depois ir avançando em suas técnicas. Calma, 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 não sai desse vídeo ainda. Eu queria te pedir uma coisa. Coloca aqui nos comentários se você conseguiu ter um resultado satisfatório como esse. Se ficou parecido, ou se ficou melhor, se ficou pior, não sei. Coloca aqui nos comentários porque isso é um feedback para mostrar se os vídeos que eu estou fazendo aqui para esse canal estão te ajudando ou não, tá bom? Eu aguardo o seu feedback aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida sobre o Full Pack Design que eu indiquei lá no começo do vídeo, é só você assistir esse videozinho que vai estar aparecendo aqui em cima, tá bom? Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui e tamo junto.